Ok. E bom dia de novo, né, Júlia? Mas hoje eu vou continuar a explicação ali do conteúdo, página 52. Página 52, estamos, né, estudando concordância nominal. Estamos estudando concordância nominal e nós vamos continuar. Eu parei na página 51, vou continuar hoje na página 52, correto? Página, só um pouquinho, que chegou bastante gente agora. Bom dia para quem está chegando. Nós vamos continuar a explicação de concordância nominal e hoje lá na página 52. Correto, gente? Só vou esperar aqui um minutinho. Isso, correto. Então, eu sei que todos devem estar com o livro já e nós vamos continuar a explicação ali da página 52. Eu vou compartilhar com vocês o livro para nós continuarmos a explicação desse conteúdo. Página 52. Nós vamos ver ali agora, nós estamos vendo alguns casos especiais de concordância nominal. E agora vamos à palavrinha longe. Longe é um termo variável quando se refere a um substantivo no plural, quando funciona como advérbio, ele é invariável. Só um minutinho. Está correto. Ok, gente. Longe é um termo variável quando se refere a um substantivo no plural, mas quando ele for um advérbio, ele é invariável. Temos exemplo aqui das orações. Mora em longes terras. Ali nós vimos que quando ele se refere a um substantivo que estiver no plural, ele vai para o plural também, que ele será um adjetivo. Agora, quando longe é um advérbio, ele vai ficar invariável, igual no exemplo aqui. Eles moram longe da escola. Longe da escola, indica o lugar. Então, aqui ele é um advérbio, ele fica invariável, mas quando estiver acompanhando um substantivo no plural, ele vai concordar com o substantivo, porque ele se torna um adjetivo, correto? Agora, com as palavras kit e ileso, kit e leso concordam com o substantivo ou pronome a que se referem. Então, se estiverem no plural, eles também vão para o plural, ok? Observem aqui, nós estamos quites com o pagamento das contas. Nós quites, ok? Aquele é um adjetivo, então ele vai para o plural, concordando aqui com esse pronome que está no plural. Agora aqui, o ato foi considerado crime de lesa pátria. Aqui ele é um adjetivo, está concordando com o substantivo, que é feminino e está no singular, ok? Então, com o adjetivo kit e leso, eles concordam com o substantivo ou o pronome a que eles se referem, correto? Agora aqui nós vamos observar a palavrinha só. Quando o termo só significar sozinho, ele é variável e desempenha a função de adjetivo. Quando exerce a função de advérbio, ele é invariável e vai significar somente ou apenas. Então, quando a palavra só significar sozinho, ele será um adjetivo e ele vai ser variável. Quando ele for um advérbio e tiver o significado de somente ou apenas, ele será invariável. Observem o exemplo aqui. Só
Eles vieram para a reunião de condomínio, só, ou seja, sozinho, certo? Desculpa, aquele é um advérbio. Eles vieram só eles, ok? Ele é somente eles, no significado de somente eles, ok? Então, nesse caso aqui, sendo advérbio, ele fica invariável. Agora, esse outro exemplo aqui, eles vieram sós, ou seja, eles vieram sozinhos, certo? Então, nesse caso, ele é um adjetivo, então ele vai sofrer variação ali. Se eles está no plural, então sós nós vamos colocar no plural também. Então, vocês vão observar que a palavra só, quando significar sozinho, ela é variável e exerce a função de adjetivo. Se significar somente ou apenas, será um advérbio e ficará invariável, correto? Agora aqui a locução adverbial a sós, ela sempre será invariável. A locução adverbial a sós, correto? Olhem aqui o exemplo. Os amigos ficaram a sós conversando. Quando vier acompanhado do a, né, ali uma preposição, ele não sofrerá variação em tempo algum. Observem o outro exemplo. O homenageado permaneceu a sós por alguns instantes. Então, ele não sofre variação do plural, ali singular, porque é uma locução adverbial, correto? E nós vamos lembrar que os advérbios, eles são invariáveis. Tanto o advérbio quanto as locuções adverbiais são invariáveis. Correto, gente? Agora vamos aqui para essa outra página, página 53, para nós observarmos ali esses casos especiais 1 e os casos especiais 3. Então, ali, as expressões predicativas, é bom, é proibido, é necessário, é preciso, elas ficam invariáveis se o sujeito não vier acompanhado de determinante, é um artigo, numeral ou pronome adjetivo. Olhem aqui, com essas palavrinhas, é bom, é proibido, é necessário, é preciso. É proibido entrada de estranhos, ok? Mas aqui eu tenho um substantivo feminino, está no singular, e aqui é um adjetivo masculino no singular. Então, eu não digo é proibida entrada. Agora, se vier acompanhando, aqui embaixo, olha aqui, é permitida a entrada. Se esse substantivo vier acompanhado de um artigo que ele esteja determinando essa palavra em feminina ou masculina, né? Pode ser um artigo ou uma outra palavra que determine esse substantivo aqui. Aí você vai concordar com essa palavra que está determinando o substantivo. Aqui no caso não tem, é proibido entrada. Sopa é bom. Agora, se tivesse escrito aqui a sopa ou esta sopa, aí eu colocaria é boa. Mas como não está especificada, apenas tem um substantivo, então nós vamos deixar invariável. Sopa é bom. Observem esse outro exemplo. É necessário honestidade. Não está determinado também. Então, nós temos que utilizar sempre no masculino singular. Agora, vamos ver aqui, ó, no exemplo ao lado, as palavras proibida é flexionada porque o substantivo entrada está precedido de um determinante. Portanto, tais expressões devem concordar com o substantivo a que se referem se este estiver antecedido de um determinante. Aqui tem o exemplo, ó. É expressamente proibida a entrada de pessoas não autorizadas, ok? Aqui o termo é permitida ou é proibida, existe um artigo determinando essa palavra, entrada, correto? Então, é permitida a. Ele não está concordando necessariamente com essa palavra, mas ele concorda com esse determinante da palavra, correto? Esta sopa é boa. Aqui eu tenho
o pronome determinando o substantivo sopa. Então, por isso que o adjetivo aqui vai concordar porque tem um determinante, correto? Olhem outro exemplo. É necessária muita honestidade nesse país. Então, aqui tem um determinante, que é um pronome, está no feminino, indicando que essa palavra é feminina. Então, por isso, ele está concordando aqui com o feminino. Mas, se tirarmos esses determinantes desses substantivos aqui, eles ficarão dessa forma, sempre no masculino singular, correto? Com determinante, você vai concordar a palavra ali que está identificando se a palavra é feminina ou masculina. Se não houver determinante, sempre no masculino. A gente sempre observa, sempre vemos essas plaquinhas aqui, né? Proibida a entrada de pessoas estranhas. Se o substantivo entrada vier determinado com o artigo a entrada, eu uso proibida a entrada. Se não vier o a, nós vamos dizer proibido entrada, correto? Então, vocês vão observar ali, se a palavra vem determinada, você vai concordar, né, com esse determinante que está ali. Se não vier determinada palavra, é sempre masculino singular. Correto, gente? Agora, vamos observar esse outro caso aqui. Um e outro, nenhum, nem outro. O substantivo deve estar no singular após as expressões. O substantivo deve estar no singular após as expressões um e outro e nenhum nem outro. Mas o adjetivo fica no plural depois do substantivo. Olhem aqui. Um e outro aluno. Então, nós temos aqui o quê? A expressão um e outro, o substantivo no singular, mas o adjetivo que acompanha vai estar no plural, correto? Olhem ali. Um e outro aluno dedicados fizeram boa prova, certo? Outro exemplo aqui. Nenhuma nem outra intervenção cirúrgicas resolveu o problema. Com as expressões um e outro, nenhum nem outro, ou no feminino, igual temos aqui nenhuma nem outra, o substantivo sempre ficará no singular, mas o adjetivo que acompanha sempre ficará no plural, correto? Fácil de entender também. Então, vocês sempre vão lembrar dessas duas expressões aqui. As expressões estão no singular, mas o substantivo vai estar no singular, mas o adjetivo ficará sempre no plural, correto? Agora, nós vamos observar ali a página 54. Vamos lá na página 54. Com as palavras possível, provável, ou mais, ou menor. Então, olha, os termos possível e provável concordam com o artigo que antecede as palavras mais, menos, maior e menor. Vou repetir. Os termos possível e provável concordam com o artigo que antecede as palavras mais, menos, maior e menor. Olhem aqui o exemplo. Comprou flores as mais bonitas possíveis. Temos a palavrinha mais. Então, aqui está dizendo que o artigo que antecede, né, o termo possível e provável concorda com esse artigo. Olhem aqui, temos a palavrinha mais e aqui o artigo está no plural. Então, as mais bonitas possíveis, correto? Olhem outro exemplo. Elabore respostas ou. Temos o artigo aqui, está no singular. Elabore respostas o mais completas possível. Então, com essas duas palavrinhas, possível e provável, vocês vão lembrar de concordá-la com esses artigos que antecedem as palavras mais, menos, maior e menor, correto?
Então, vocês sempre vão ficar de olho aqui para saber se essas palavrinhas aqui, possível e provável, irá para o plural ou ficará no singular, de acordo com o artigo que acompanha elas, ok? Que acompanha as palavrinhas mais, menos, maior e menor. Certo, gente? É fácil também. Eu sei que, assim, é bastante coisa para vocês lembrarem, mas não são difíceis, certo? Agora aqui, esse termo aqui eu acredito que todos vocês saibam, não é? Os termos obrigado, grato e agradecido concordam em gênero e número com o termo a qual se referem. Se eu, né, mulher, eu vou dizer muito obrigada, ok? O homem sempre vai dizer muito obrigado, correto? Muito grata, muito grato, muito agradecida, muito agradecido, certo? Então, ali o gênero a qual você pertence, então você vai dizer a palavra obrigado ou obrigada. Certo, gente? Esse dali é bem fácil, vocês já sabem desse daqui. Agora, com esse termo tal qual, olhem ali. Tal concorda com o termo anterior e qual concorda com o termo posterior. Aí, quando nós utilizarmos tal qual, você tem que observar o substantivo anterior ou o pronome anterior que virá na oração. Se ele estiver no singular, você usa tal. Se ele estiver no plural, você vai usar tais, ok? E aqui o termo superior, o posterior, o qual ele vai concordar com esse termo que vem depois, substantivo ou pronome, certo? Porque são palavras que podem substituir o substantivo. Olha um exemplo aqui. José é tal quais os irmãos. José é um termo que está no singular, então eu uso tal. Mas se aqui viesse plural, a palavrinha tal concordaria com eles e nós diríamos tais, não é? Os irmãos são tais qual José. Certo? Aqui, quais está concordando com irmãos porque está no plural. Então, se fosse o contrário, se o plural estivesse aqui, nós usaríamos tais. E se o singular estivesse aqui, nós usaríamos qual, tais qual. Correto? Aqui nesse caso, o singular vem antes, então eu digo tal, José é tal, e o plural depois. José é tal quais os irmãos. Então, vocês sempre vão lembrar desse termo tal qual. O tal concorda com o termo que vem antes e o qual concorda com o termo que vem depois, certo? E ali nós concluímos aí a parte da explicação de complemento nominal. Eu sei que é bastante coisa, começa ali na página, deixa eu só observar aqui, começa na página 46 e vai até a página 54, só de explicação para vocês. É claro que eles colocaram uma explicação bem mais detalhada, mais completa, né? Para que vocês entendam o que é o complemento nominal. Tá? Então, ali são os termos que acompanham substantivos e se eles vão concordar com esse substantivo e quando eles concordam com esse substantivo, tá? Com esse substantivo ou palavras substantivadas. Certo, gente? Aí nós temos, então, ali alguns exercícios. Nós já podemos começar a corrigir agora. Aqui na página 54. Só um minutinho, eu só vou interromper aqui um pouquinho para... ok. Vou compartilhar novamente. Aqui com vocês. E nós vamos fazer, então, agora a parte de exercícios ali da página 54, tá? Leia a tirinha e responda aos itens a seguir. Ali, a Graúna, ele diz assim: proibida entrada de estranhos. Aí aqui, eu vou ler no meu livro, porque aqui eu não consigo ler, tá, gente? A placa diz proibida entrada de estranhos. E aqui nesse quadrinho, proibida entrada de estranhos. Mas isto é bom.
querem nos proteger dos turistas que depredam a fauna. Os estranhos somos nós. Aí aqui embaixo, Graúna, olha para mim e me diz, eu pareço uma pessoa estranha? Pode responder por carta, né? Então ali ele acaba se tornando cômico, né? Porque o que ele pensa, ele talvez se ele for responder para a pessoa pode ficar brava, né? Então, se ele é uma pessoa estranha, eu posso responder por carta para você, para você não ficar tão chateado comigo, ok? Então vamos ali na letra A. Na tira, o adjetivo estranho possui 2 significados. Explique cada um deles, né? Estranho. Proibida a entrada de estranhos. O adjetivo estranho, ele pode ser utilizado para caracterizar pessoas desconhecidas ou que são de fora ou pessoas diferentes, pessoas excêntricas, não é? Então, ali nós podemos colocar os 2 significados para o substantivo estranho, ok? O primeiro, né, ali, ele pode ser utilizado para pessoas desconhecidas. Estranhos pode ser utilizado para caracterizar pessoas desconhecidas ou pessoas diferentes, pessoas excêntricas, né? Pessoas diferentes. Certo? Agora, na próxima página, ali na letra B, por que a personagem Graúna prefere responder ao amigo por carta? Então, ali, se nós observarmos ali, a personagem ela quer falar com uma certa sinceridade, não é? Mas ele não quer magoar o colega. Então, ele diz que é menos constrangedor responder por carta. Então, essa resposta aqui que a gente imagina que ele esteja pensando ali no último quadrinho, né? Ele quer falar a personagem quer falar com sinceridade, mas não quer magoar o colega, por isso prefere escrever por carta, que é menos constrangedor. A personagem quer falar com sinceridade, mas não quer magoar o colega. Mas não quer magoar o colega. E fazer isso por carta é menos constrangedor. Fazer isso por carta é menos constrangedor. Ok? Podemos continuar ali. Vamos lá, então, agora na letra C. Na tirinha, há um erro de concordância nominal. Identifique-o e corrija-o e justifique sua resposta. Na tirinha, o tempo todo aparece ali proibida entrada. Então, nós vimos, de acordo com as regras de concordância nominal, só vamos usar proibida se a palavra seguinte vier acompanhada de um determinante. Como não está acompanhada de determinante, o correto seria, né, escrevermos proibido entrada. E se for colocado ali proibida, devemos colocar o a antes do substantivo entrada. Então, a concordância correta da placa ficaria proibida a entrada, ok? Ou proibido entrada. Então, podem reescrever ali, na letra C, proibida a entrada,
ou proibido entrada. Ok? Poderíamos reescrever proibida a entrada ou proibido entrada. Se vier com determinante, aí a palavra proibido, ela vai concordar com o substantivo, mas se não vier com determinante, ela fica invariável. Essa seria a explicação ali que eles estão pedindo, né? Justifique a sua resposta. Agora vamos ali para o exercício número 2. Preencha corretamente as lacunas a seguir. Olhem ali a letra A. Quando cheguei a casa, era 12:30 ou 12:30? Meio, ele vai referir-se... Só um minutinho. Está proibida a entrada. Se você colocar proibida a entrada, se colocar o determinante ali antes do substantivo, sim, tá? Correto? Mas se não vier determinante ali esse a, aí nós temos que escrever proibido entrada, correto? Então, aqui voltando à letra A. Quando cheguei a casa, era 12:00 e... Eu digo 30 ou 30 porque esse meia refere-se a 30. Então, eu preciso colocar, quando cheguei a casa, era 12:30, certo? Porque refere-se a 30, substantivo feminino. Olhem aqui agora o exemplo dos numerais, não é? Os colégios de primeiro e segundo... Aí, quando temos numeral acompanhando ali um substantivo, as duas formas são corretas. Tanto eu posso utilizar grau ou posso utilizar graus, porque aqui é o substantivo que está acompanhando, né? Os colégios de primeiro e segundo graus ou grau. As duas formas são corretas diante desses numerais, ok? Então, ali, os colégios de primeiro e segundo grau ou graus fizeram greve. As duas formas aqui, singular e plural, são corretas. Na letra C, é a mesma coisa, ó. Ficamos na primeira e segunda fila. Ou ficamos na primeira e segunda filas. Também temos os numerais aqui. Então, o substantivo que vem após, ele pode tanto ficar no singular quanto no plural. As duas são corretas. Agora, olhem ali com o termo um e outro. Aluno, o substantivo, ele vai ficar sempre no singular. Então, aqui nós temos um e outro aluno, certo? Um e outro aluno passaram. Lembrando, pela regra ali, ele vai ficar sempre o substantivo vai ficar sempre no singular. Ok? Com essas expressões. Agora aqui, os livros estão caro, né? Caro ou caros? Como é um adjetivo, característica dos livros, então nós vamos usar no plural. Tá? Observem que aqui tem um verbo de ligação, caro está caracterizando os livros. Então, ele tem a função aqui de um predicativo do sujeito, que é um adjetivo. Então, os livros estão caros. Agora, aqui na letra F, todas as guarnições militares estavam alerta ou alertas. Então, se você observar lá no... Deixa eu ver qual página que está esse exemplo da palavra alerta. Se vocês observarem lá na página 49, alerta, quando for um advérbio, significa atentamente. Alerta com sinônimo de aviso, ele se flexiona para exercer função de substantivo. Então, ali nesse exemplo, todas as guarnições militares estavam alerta ou alertas.
É um aviso ou atentos, atentamente. Então, ali, se nós observarmos, está no significado de atentos. Então, todas as guarnições militares estavam alerta, certo? Alerta, porque está no sentido de atentos. Só um minutinho. Sim. Uhum. A letra C, as duas formas são corretas, fila e filas. E a letra D, diante da expressão um e outro, o substantivo sempre vai ficar no singular, aluno, ok? Letra C, fila e filas. E a letra D, aluno. Continuando lá. Ok, gente. Vamos lá. Agora, ali a letra G. São homens ou mais honestos. Aquilo que nós acabamos de ver. Olhem aqui. Temos a palavrinha possível. E o artigo aqui está no singular. Então, essa palavrinha, ela vai concordar com esse artigo que está no singular. Então, são homens o mais honestos possível. Aqui nós vamos escrever possível, porque está concordando com esse artigo que está no singular. Agora, a letra H. A casa tinha as portas e o telhado. O adjetivo aqui é alaranjado. Como eu tenho um substantivo feminino no plural e um substantivo masculino no singular, eu posso usar esse termo alaranjado no plural ou posso concordar com esse substantivo mais próximo. Então, tanto eu posso usar aqui, a casa tinha as portas e o telhado alaranjados, ou eu posso colocar a casa tinha as portas e o telhado alaranjado. Tanto eu posso concordar no plural, plural masculino, ou no singular, concordando com esse substantivo mais próximo. Ok? Temos um adjetivo concordando com dois substantivos após esses substantivos. Ok? Agora, ali no exercício de número 3, reescreva as frases dos seguintes itens, obedecendo aos comandos que estão após cada uma delas. Ali nós temos a oração na letra A. No jogo não foi permitida a entrada de crianças. Elimine o artigo destacado na frase e faça a concordância. Então, ali, se eu eliminar, quando eu elimino aqui o A, esse termo que vem antes, permitida, vai para o masculino singular. Então, fica, no jogo não foi permitido entrada de crianças. No jogo não foi permitido entrada de crianças. Agora ali, na letra C, ou na letra B, desculpa. Água mineral é bom para a saúde. Introduza o artigo a antes da palavra água e faça a concordância. Então, colocando aqui o artigo a antes do substantivo água, vai ficar: a água mineral é boa para a saúde. Ok? Podem reescrever ali: a água mineral é boa para a saúde. Agora, ali na letra C, todos os policiais estavam atentos porque a torcida estava um pouco revoltada com o juiz. Troque atentos por alerta e um pouco por meio, fazendo a devida alteração.
Então, ali, todos os policiais estavam atentos. No sentido de atento, alerta vai ficar sempre no singular. Então, vamos colocar: todos os policiais estavam alerta. Porque a torcida estava meio, no sentido de substituindo um pouco por meio, é invariável, né? Estava um pouco. Então, porque a torcida estava meio revoltada com o juiz. Vou repetir. Todos os policiais estavam alerta porque a torcida está desculpa. Porque a torcida estava meio revoltada. Ok, gente? Todos os policiais estavam alerta porque a torcida estava meio revoltada com o juiz. Agora aqui na número 4, preencha corretamente as lacunas. Eu não sei se vai dar tempo de corrigir esse exercício, que ele tem a continuação ali na outra página. Eu acho que eu vou parar aqui, senão não vai dar tempo de corrigir todos e ainda dar um tempo de deixar vocês perguntarem alguma coisa, se vocês quiserem, que talvez não tenham entendido, ok, gente?